Cara, uma das coisas que mais me chateia no mundo dos filmes e dos games é isso. Você anunciar uma coisa que nem tem certeza que vai lançar, sem roteiro e sem investimento. O cara anuncia, né, prematuramente, né, e de forma levaniosa, né, ele anuncia uma coisa que não vai lançar. Isso incomoda demais. Vou dar um exemplo no mundo dos games. Ark 2, né, que falou que ia lançar e nunca lançou, né? E tem dezenas, eu vou falar aqui na parte de filme que você vai ver, né? Agora, a pergunta que eu sempre me fiz é por que a indústria de filmes faz isso? Por que ela anuncia algo que ela não quer lançar ou que não vai lançar? Por que faz isso? Vou explicar para vocês como é que funcionam as regras dos filmes e dos estúdios aí, tanto de games quanto de filmes. Então vem comigo. Então, por que a indústria de filmes anuncia projetos prematuramente? Beleza. Primeira razão, por causa do marketing, né? Elas precisam anunciar alguma coisa, por exemplo, o filme Eu Sou a Lenda, Constantine 2. Elas deixam escapar isso para ver como é que é a recepção do público e como que é o marketing, né? Se vai ter marketing, se vai ter boca a boca, se as pessoas vão comentar, né? Dependendo disso, isso pode ser um indicativo que vale a pena ou não anunciar o filme, tá? Busca por investidores, né? Logo em seguida é a principal razão. Então, dependendo do boca a boca de como estão as expectativas do público e dos fãs, né? Eles vão conseguir mais ou menos investidores, tá? Planejamento de pré-produção, ou seja, se você anuncia um filme antes, o que você vai fazer? Você já pensa em como que vai ser essa pré-produção, se vale a pena investir muito orçamento, então você vai ter uma expectativa e uma estimativa de como vai concorrência entre os estúdios. Então, por exemplo, tem um estúdio trabalhando lá secretamente no filme e aí ele está precisando, né, que seu nome fique falado, né? As pessoas falem sobre o estúdio para gerar investimento. E acaba que, por exemplo, o concorrente dele lá está falando de um filme, por exemplo, na área da Marvel. Falou lá dos Novos Vingadores e a DC não tem nada, né? Aí o que ela faz? Ela fala, não, vamos lançar um novo Super-Homem. E aí fica uma concorrência, né? O público brigando com o outro pela essa questão de filme. Senão, um passa outro e não é legal, né? A concorrência tem que ficar pau a pau. Por isso que eles sempre anunciam coisas mesmo que não vão produzir, tá bom? Bom, e a principal razão de anunciar um filme, mesmo que ele não tenha roteiro ou que não tenha investimento, que não tenha acionista, qual a principal razão? A principal razão seria verificar a recepção do público, né? Quando foi lançar o Matrix, né, o novo Matrix 4, né, aí já percebeu que a recepção do público não foi tão boa. Eu me lembro que tinha vídeos na internet falando sobre isso e o público não estava interessado no Matrix 4, né? Não estava tanto. Por quê? Porque foi tão bem feito o fechamento do Matrix 3 e a geração do 3 para o 4 é muito antiga, né? Para quem não sabe, o Matrix já tem 20 anos. E aí acontece o seguinte, você lançar um filme hoje numa moçada nova, hoje nós temos outro perfil, a molecada de hoje gosta de outro tipo. Então é um risco muito grande, é um risco de você investir o dinheiro e não ter o roteiro todo. Foi o que aconteceu, Matrix teve um prejuízo violento, né? Eles produziram o filme, ficou meia boca e não teve o retorno financeiro que eles tiveram. Então, às vezes, quando você fala de um filme, mesmo sem ter ele, o público vai ter a percepção do público, os comentários na internet, né, a mídia, como que isso se sai, isso tudo é medido, pessoal. As empresas medem isso. E de acordo com, né, o hype do público, eles medem se vale ou não a pena produzir aquele determinado filme ou jogo, tá bom? Uma coisa que eu queria comentar também, um filme, ele não necessariamente demora a ser produzido, tá? Tem vezes que fica 3 anos na fase de roteiro, escrevendo livro, roteiro lá, palavras, né? Pensando em orçamento. E depois, quando vai lançar o filme, ele grava em, sei lá, 2 semanas, 3 semanas. A gravação é rápida. Fica muito tempo na fase de pré-produção. E isso aí, cara, é um problema, porque às vezes você pré-produz o filme
e no final nem lança, tá? Daqui a pouco eu vou citar alguns filmes que falaram que ia sair e nunca saiu, né? Mas só para exemplificar, existem filmes de produção muito rápida. Por exemplo, Jogos Mortais mesmo, em 2004, ele foi lançado ele foi filmado em 18 dias, tá? Nós temos aí filmes aqui como Projeto Bruxa Blade, Hope, Ponto de Ebulição, que são filmes feitos rapidamente, tá? Filmes que feitos em uma semana, tem filmes que foi feito em 8 dias, tá? Então sim, o filme é possível você gravar ele rápido. O problema é que às vezes fica muito tempo na pré-produção e não lança nunca. Agora eu vou citar exemplo de filmes que falaram que ia lançar e nunca lançou. Super Lives, dirigido por Tim Burton, com Nicolas Cage como Super-Homem. Nunca lançou. Nessa época eu lembro que anunciei esse negócio e eu falei, não vai dar certo. E não deu. Star Wars Detours, né? Uma série animada, comédia por Seth Green, que também nunca lançou. O Gambit, que seria um filme aí do universo do X-Men, baseado no Gambit, né, aquele cara da carta lá, explosiva, nunca lançou, né? O The Tourist, né, versão original, inicialmente com Tom Cruise e Kristen Theron, mas formulado com John Depp e Angelina Jolie, nunca lançou. O Just League Mortal, né, dirigido por George Miller, nunca lançou. O Mega Man, também um filme que sempre falaram, nunca lançou. O filme do The Sims, nunca lançou. E aí eu podia sentar aqui, ó, e falar uma lista de mais de 100, tá bom? Então o que acontece? Eles anunciam filmes sem ter a menor ideia se vai lançar. Para mim, eu acho isso um erro violento, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês do filme do James Cameron, né? Eles usaram investimento, é óbvio, né? Mas, segundo James Cameron, né, eles têm recursos para lançar o próximo filme, né, baseado apenas na bilheteria deles. Então, eles não precisavam de investidores, tá? Os investidores seria algo a mais, né? Então, o próximo filme do Avatar, por exemplo, ele já poderia ser lançado sem nenhum tipo de investimento, sem nenhum tipo de investidor. Qual que é a vantagem de você lançar um filme sem investidor? Não tem pressão, tá? Você não tem pressão, você já tem um dinheiro. Vou dar um exemplo, Hollow Knight Silksong, né? Que é um jogo que vendeu horrores aí, barato, tá? Eles não precisaram de investimento, tá? Até que pode ter pedido investimento aí de acionista, mas eles não precisavam, porque o dinheiro que eles ganharam no primeiro, eles conseguiam fazer o 2 por muitos anos. Foi o que eles fizeram, eles gastaram mais de 7 anos para fazer um jogo excelente, tá? Então, o que acontece? O grande problema, no meu ver, não é você anunciar uma coisa que não sai. Isso também é um problema, tá? Porque você fica iludindo os seus fãs ficam irritados, chateados, né? Por exemplo, eu estou chateado com a produtora da Ark, né? Do Ark Survival. Então, isso é muito chato pra gente que fica esperando o trem e não lança, né? Isso aí, não pense que não é bom, isso não é bom, tá? Mas o principal problema não é isso. O principal problema é quando você anuncia uma coisa para lançar, você não lança, deixa o tempo passar e aí você decide lançar. Aí quando você lança, você está pressionado a lançar rápido. Os acionistas estão em cima de você, tá pegando, o bicho tá pegando, o público tá pedindo e tal. E aí, quando você se sente pressionado a lançar um projeto, o projeto sai um lixo. É isso aí que acontece. Muitos filmes lixo que nós temos, pouco efeito especial, pouca expressibilidade nos atores. Hoje em dia os filmes estão muito pobres, muito fracos, né? Inclusive, o que está fazendo sucesso são os doramas lá da Coreia, tá? Porque os filmes realmente estão bem fracos mesmo, tendendo a lixo, essa que é a verdade. E isso aí preocupa a indústria, né? Porque cada vez mais os filmes saindo fraco, né? Com pouco desempenho, com pouca atuação profissional, os atores cada vez mais ruins, né? E a gente percebe que cada vez mais os filmes ficam em níveis ruins e quando lança, né? E eu quero perguntar para vocês, qual que é o último filme bom lançado, né? Nós tivemos filmes aí de muita bilheteria, mas filme bom não tem tempo que lançou, viu? Tá, tem tempo e vou te falar. Valeu? Gostou? Inscreva no canal, deixa o like, até a próxima, valeu,